Hoje eu quero falar uma coisa que eu acho que muita gente sente, muita gente já percebeu, muita gente compreende isso. Então eu vim aqui hoje falar sobre isso, porque quase ninguém tem coragem de falar, de dizer dentro da espiritualidade, de ser honesto, porque o ego, ele está adoecendo muitos terreiros. E antes que alguém distorça o que eu estou tentando dizer, eu não estou falando de todas as casas. Existem muitos pais, mães de santos, irmãos e irmãs espirituais, filhos e filhos de santos, sérios, humildes e verdadeiros. Casas que acolhem, que ensinam e transformam a vida. Mas também existe aqueles lugares onde o ego, ele entrou no altar. Ele contaminou o altar. Contaminou as casas, as pessoas, os filhos. E quando o ego ele sobe no altar, a espiritualidade ela não desce. Porque terreiro nunca deveria ser prisão espiritual. Terreiros deveriam ser escola, aprendizado, conexão, fortalecimento. Um verdadeiro guia espiritual prepara você para caminhar, não para depender dele para sempre. Só que hoje, em muitos lugares, isso acontece diferente. As pessoas estão criando dependência emocional e espiritual nos filhos de santos. Como se a pessoa não pudesse mais rezar sozinha, acender uma vela, conversar com seus ancestrais ou sentir sua própria espiritualidade pulsar sem autorização de alguém. E isso é perigoso. Sem contar que hoje em dia a espiritualidade está virando meio que um comércio. É mais sobre quem tem a roupa mais bonita, é sobre quem tem a oferenda mais bonita, quem faz isso, quem não faz. Ah, porque fulano é errado, porque ciclano é errado, mas eu sou certo. Porque a minha visão é certa. Porque quando isso acontece, aos poucos o médium ele desaprende a ouvir a sua própria espiritualidade, os seus próprios ancestrais. Ele para de ouvir a sua própria intuição. Desaprende a confiar na própria conexão. Desaprende até a sentir o sagrado, sem alguém validando aquilo. E espiritualidade ela não é coleira no seu pescoço. E outra coisa que incomoda muita gente, inclusive a mim, como eu já tinha falado anteriormente, a espiritualidade ela virou vitrine. Hoje confunde prosperidade com carro, casa, luxo, correntes de ouro, status, quantidade de filhos na casa, quantidade de giras, mas prosperidade ela não é só dinheiro. Prosperidade é paz, é saúde mental, é dormir sem paranoia, é ter harmonia dentro de casa, é conseguir amar, é conseguir viver sem viver em guerras espirituais o tempo inteiro. É parar de criar conflitos, de querer ter o ego maior, de ficar discutindo por qualquer coisa ou de querer provar que você é o certo. Prosperidade é isso. Prosperidade é parar de tomar conta da vida do outro e olhar para o próprio reflexo no espelho. Isso é espiritualidade. Isso é prosperidade. Tem gente aí andando com um carrão, mas está destruído por dentro. Porque tem gente que usa as casas para conseguir dinheiro e falar que é próspero espiritualmente. Não é? E o pior é pessoas usando o altar, a espiritualidade, como palco de poder, como competição, como marketing espiritual. Minha entidade é mais forte, meu guia é mais raro, meu terreiro é maior, minha incorporação é melhor. Como se entidade fosse um troféu espiritual. Quanto mais a vaidade ela entra, mais a espiritualidade ela sai. É por isso que hoje muitos filhos de santo, muitas pessoas que frequentam terreiros sentem que a espiritualidade esfriou, porque em muitos lugares virou performance. A incorporação tá virando espetáculo, a gira virou competição e o médico começou a querer mais impressionar do que servir. Não é à toa que tem muitas casas que não sentem mais axé. Tem gente que ela acredita que ela está falando com a entidade porque ela já colocou tanto aquilo na cabeça dela que ela acha que aquilo está certo, que ela acha que aquilo é verdade. E aí acontece uma coisa séria. Muitas entidades simplesmente se afastam por conta do ego, por conta da vaidade. E uma coisa que eu queria perguntar para vocês, que tá aqui na minha cabeça já faz um tempo.
Já está há um tempo aqui na minha cabeça. Quem disse para vocês que a espiritualidade ela fica estagnada no tempo? Quem disse para vocês que o fundamento ele não evolui? Nos tempos antigos, alguns fundamentos eram essenciais pelas coisas que aconteciam lá no passado, pela história. Por isso que é importante lembrar desses fundamentos e saber, eles também podem ser usados, sim, mas os fundamentos eles evoluem. A espiritualidade ela não fica estagnada lá em 1900 de bolinha. Ela evolui, ela anda, ela caminha com a gente. Não é que seu fundamento está errado, mas também ele não é o único do universo. A espiritualidade ela está muito além, muito mais à frente do que nós. A gente caminha devagar, mas lá no tempo, lá da espiritualidade, mas entidade não tem que se adaptar, não é que eles se adaptam a gente. Eles entram nesses tempos de agora para aprender também mais. Porque se a gente soubesse tudo, a gente não precisaria aprender. Porque a gente seria a própria entidade. Você pode usar o seu fundamento, mas você também não pode falar que outra pessoa, outro pai, outro filho, você não está errado. Porque às vezes aquilo que ela está fazendo também está funcionando. Talvez não funcione para você porque você não queira aprender aquela prática. E está tudo bem. Só que você não pode obrigar a outra pessoa a seguir somente a sua doutrina. Porque cada casa é uma casa, cada pessoa é uma pessoa, cada ensinamento é um ensinamento. Da mesma forma que os seus guias falam com você, os guias daquela pessoa falam com ela, por mais que você ache que é errado. Você não tem o detentor. Mas eu percebo que tem muita gente que também fala, minha entidade falou comigo para validar o ego dela. Nem sempre a entidade falou nada, porque eu não sei que pessoas são essas, que todo dia a entidade está lá falando com ela, como se ela não tivesse mais nada para fazer no plano espiritual. Só fala com ela o tempo todo, tá com você o tempo todo. Que ego é esse, meu filho? Você acha que você é um alecrim? Você acha que você é um alecrim dourado, que você está o tempo todo ali, que a sua entidade falando com você? Toma vergonha na sua cara, seu menino e sua menina. Toma vergonha. Você acha mesmo que está aí o tempo todo com você, sendo que eles têm um monte de coisa para resolver do outro lado? E espiritual? Você acha? Porque a entidade séria ela não vai alimentar o ego. Então, continuam performando uma conexão que já não existe mais.